Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Como está escrito em Números, capítulo 23, versículo 19. Por que então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande, como está escrito em Números capítulo 22, versículo 18. Porque nós conhecemos o Deus que servimos. Sabemos muito bem que é impossível a Deus mentir. Por isso, porventura diria ele Deus e não faria? Ou falaria Deus e não confirmaria? Como está escrito em Números 23, 19? Hebreus capítulo 6, versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta da salvação e da vida eterna. É por isso que nós não podemos ir além da ordem do Senhor Deus para fazer coisa pequena ou grande, porque a única pessoa que tem total liberdade para fazer o que quiser é o próprio Deus. Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, Deus, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, como está escrito em Números 23, versículo 19. Porque Deus está dando a sua palavra, que somos abençoados por Ele, e a sua natureza divina o impede de mentir. Números capítulo 22, versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Números capítulo 23, versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Números capítulo 23, versículo 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Como Deus faz com que a sua bênção seja realizada em nossas vidas, confirmando a sua palavra? Nos dando a sua promessa, o seu Espírito Santo, o poder que nos dá a capacidade de fugir do mal e do pecado, e tornando-nos participantes da natureza divina, da vida eterna. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele, Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. Mas e as pessoas mentirosas? As que se arrependem de fazerem o bem? As que dizem que amam a Deus e ao seu próximo, mas não confirmam com as suas ações, antes nos fazem o mal. As pessoas que tomam essa atitude de nos fazerem o mal, de desejarem o nosso mal, na verdade estão acendendo a ira de Deus contra eles. Eles estão, sem saber, colocando-se como adversários de Deus. Eles estão no caminho da perversidade diante de Deus. Pecam porque não sabem que ninguém pode tocar ou fazer mal ao escolhido de Deus. Números capítulo 22, versículo 22. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Números capítulo 22, versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Números capítulo 22, versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim.
E agora, se te parece mal aos teus olhos, voltarei. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 33. Deus não olha para as nossas iniquidades. Ele não contempla os nossos pecados. Ele está atento às nossas orações, ao nosso esforço para obedecê-lo, ao que nós temos realizado pela sua ordem. E por isso nós somos justificados pela nossa fé, pela nossa obediência, e temos a sua proteção contra todo e qualquer mal. Números capítulo 23, versículo 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Números capítulo 23, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho, como está escrito em Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Porque aqueles que quiserem nos despojar, ou seja, nos roubar a nossa paz, nos fazerem o mal, estarão, na verdade, tocando na menina dos olhos de Deus. E com isso serão consumidos, pisoteados, quebrados, atravessados pela ira de Deus, pois a palavra de Deus é esta para essas pessoas: os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados por Deus. Números capítulo 24, do versículo 8 ao 9. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as de bois selvagens, consumirá as nações, os seus inimigos e quebrará os seus ossos, as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como um leão e como uma leoa. Quem os despertará? Benditos os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Jesus te ama, e mesmo tendo nascido de um ser humano, ele tem a natureza divina, a qual o faz impossível mentir. Por isso cremos no seu amor, buscamos confirmar a sua obra, obedecendo à sua vontade. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria Deus e não confirmaria? Amém? Dani Miguel.